Oi pessoal, tudo bom? Aí vamos para mais um resuminho, né, nos nossos temas para o estudo na próxima quinta-feira, tá bom? O teminha é boa ou má vontade dos espíritos para convencer. Então o visitante, que é o cético, ele pergunta para Kardec, né, por que os espíritos não se empenham em convencer certas pessoas cuja opinião teria grande influência? E o Kardec responde, né, que os espíritos eles não fazem questão de convencerem certas pessoas, principalmente, né, as que se dão muita importância, né, que se julgam muito importantes, né, que a opinião delas seria importante. Isso denota o quê? O orgulho. E tudo que os espíritos nos exortam, inclusive, é contra o orgulho. Então, eles não vão dar atenção para essas pessoas. A gente precisa entender que os espíritos, como Kardec explica aqui, eles entendem as coisas de uma forma diferente da nossa. Nós temos uma visão materialista não, material, na vida material. Nós somos encarnados e a gente tem uma visão restrita, que está restrita à nossa vida, enquanto encarnado, nosso dia a dia. Os espíritos, né, como estão desencarnados, estão no mundo espiritual, eles têm uma visão das coisas muito mais ampla, muito menos restrita do que a nossa. Então, muitas vezes, eles não dão as mesmas importâncias para particularidades que são importantes para a gente, para o nosso dia a dia. A visão que eles têm é outra. Né? Muitas vezes as nossas preocupações são para ele coisas supérfluas, né? Frivolidades, como Kardec usa aqui. Em compensação, muitas coisas que a gente não dá importância, que a gente não percebe, eles sim dão importância, né? Tem uma visão diferente. Então a gente precisa entender esse aspecto, né, com relação ao contato com os espíritos. A gente está falando de espíritos de uma ordem mediana, né? Espíritos extremamente inferiores, eles estão tão próximos da matéria como nós. Né? Então a gente está falando de espíritos bons, no sentido que tem essa visão. Quanto mais evoluído o espírito, mais dilatada é a visão e a compreensão das coisas da vida, né? Por isso que eles não ficam tentando fazer proselitismo. O que é importante para eles? Que Kardec coloca aqui. Onde eu estava? Meu Deus, sumiu as coisas aqui. Kardec diz assim, os espíritos, né, eles valorizam a assiduidade e a seriedade com que a gente procura as respostas para as coisas, né? O contato com eles, né? Que vai mostrar a perseverança que a gente tem, o interesse legítimo que nós temos, né? Porque os espíritos julgam que eles não devem descer até nós. O contrário, nós é que precisamos nos elevar até eles para que a gente tenha mais entendimento. Nós estamos aqui encarnados para evoluir, né? Para conhecer mais. Então, não seria eles que se rebaixariam às nossas vicissitudes materiais. Por isso, que muitas vezes a gente não tem certas respostas dos espíritos, né? Porque para eles não é importante, é insignificante. Então, a gente, no contato com os espíritos, nós precisamos saber, né, o que nós vamos querer, né? O que é relevante. E a gente só adquire isso com experiência. Então, a gente vai ver no estudo, inclusive, de Kardec, que teve todo esse conhecimento no contato com os espíritos. Então, essas orientações são frutos da experiência que Kardec tem no contato com os espíritos. Aí nós vamos passando para o outro tema. Qual que é o outro tema? Origem das ideias espíritas modernas, né? A crença nos espíritos, a gente precisa começar a entender o seguinte, ela é tão velha quanto o mundo, como Kardec nos diz aqui. Só que essa crença era baseada no quê? No sobrenatural. Não se entendia, não tinha essa compreensão do que eram os espíritos, né? Se tinha o contato, mas se julgava que isso era uma coisa sobrenatural, mágica, magia, né? Então,
ligado às superstições, a uma série de superstições. Então, quanto mais nós vamos para trás no tempo, mais a gente vê isso caracterizado. Quando Kardec fala das ideias modernas do Espiritismo, foi estabelecido com o movimento que surgiu aí com as mesas girantes, como foi conhecido, né? Então, ele coloca assim: as ideias espíritas modernas, né? Certas pessoas, né, sob influência de certas pessoas, começaram a acontecer fenômenos espontâneos. O que eram esses fenômenos, né? Ruídos, pancadas e movimentos de objetos. A partir daí, qual que foi a primeira hipótese, a primeira ideia? A primeira ideia é que existia algo, né, uma existência de um fluido desconhecido que agiria sobre a matéria, né, fluido que não se conhecia as propriedades, e que daria aquele impulso, aqueles movimentos, os ruídos na matéria, né? Mas o que aconteceu na sequência, né, desses fenômenos? Se percebeu que o movimento, por exemplo, das mesas, muitas vezes tinha uma intenção. Muitas vezes as mesas, né, o objeto que estava ali se movendo, se dirigia a determinadas pessoas, né, como a dar a entender que aquela pessoa queriam se dirigir a determinadas pessoas, ou reagiam a determinadas perguntas, colocações. E o fato de que começaram a responder, né, perguntas. Se estabeleceram métodos, né, de batidas, para sim, para não. E quando a gente tem uma resposta, o que a gente presume? Que existe uma inteligência por trás disso. Não poderia ser a mesa, muito menos o fluido, né? Porque tem nós temos aquele axioma, todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente, uma resposta, tem uma causa inteligente. E aí, o que se aventou? Poderia ser o que essa inteligência? A inteligência das pessoas, da pessoa que estava ali movimentando, punha a mão sobre determinado objeto e ele se movimentava. Será que era a inteligência da pessoa que se manifestava naquele objeto? Ou a inteligência das pessoas que estavam presentes ali, né? Que se manifestava? Mas aí Kardec diz que pela observação, sempre pela observação, né? Uma observação constante. Lembra lá atrás que nós falamos assiduidade, né? A constância. Então, pelas observações, se constatou que isso não era possível. Não explicava, pelo menos, todos os efeitos, né? Porque existiam, como ele coloca aqui, tinha se percebeu, através dessas observações, uma independência, muitas vezes, daquilo que se pensava, das pessoas, né? Muitas vezes pensamentos e colocações contrárias, né, ou desconhecidas das pessoas. Então, mostrava, através disso, a independência dessas inteligências. Tá? A partir daí, desse momento, se estabeleceu uma comunicação com os espíritos. E através da observação, né, foram se percebendo, foram se conhecendo tanto as qualidades morais desses espíritos que se comunicavam, né, como também sobre a natureza desses espíritos. A partir daí, as conclusões foram que estes seres não eram seres excepcionais à parte, né, da natureza, mas sim as almas daqueles que viveram na Terra, onde deixaram seu corpo material. E complementando, e que hoje povoam os espaços, nos cercam, nos acotovelam sem cessar. Né? Isso foi trazido pelos próprios espíritos, né? Os espíritos que trouxeram o conhecimento, né, sobre a sua natureza
e sobre o mundo espiritual. Eles não só eram seres abstratos, como também eles possuíam um envoltório, que foi chamado de perispírito. Kardec deu esse nome de perispírito, que é um intermediário entre o corpo fluídico, né, que forma o corpo fluídico do espírito, e o corpo material. Este corpo fluídico, ele é invisível, né, aos nossos sentidos normalmente, mas ele pode, em alguns estados, né, se tornar visível momentaneamente e, às vezes, mesmo tangível, né, onde nós temos os fenômenos de aparições, muitas vezes tangíveis, que os espíritos chegaram a deixar impressões das mãos, né, de partes do seu corpo, né, em certas experiências. E, concluindo, esse envoltório que é semimaterial, né, é o agente dos diferentes fenômenos por meio dos quais ele manifesta a sua presença. Então, isso a gente precisa guardar, porque é importante, que vai estar na explicação de todos os fenômenos e de como nós podemos entrar em contato com os espíritos, né? Esse envoltório semimaterial que Kardec deu o nome de perispírito. Tá? Então, toda esta base que foi trazida e organizada por Kardec é o que ele chama, né, de espiritismo moderno. A princípio, quando não se conhecia exatamente a origem dos espíritos, surgiram várias teorias, e aí, a partir da experiência, né, do conhecimento, se consolidou todas essas ideias. Quem fez isso de uma forma mais completa foi Kardec. Nenhum outro estudioso colocou da forma que Kardec colocou. E isso, ele coloca aqui, foi de forma com muito tempo, né? Muito tempo de observação, de estudo. Voltamos lá atrás, né? Com muita assiduidade e constância e seriedade, a princípio de tudo, seriedade. Por isso que Kardec usa a mesma a situação dos espíritos, né, com a boa vontade para esclarecer, para aqueles que realmente têm boa vontade, mostram boa vontade de procurar o conhecimento, né, de realmente querer conhecer. E só com a constância, só com o estudo, né? Então, por isso que esse trabalho que nós estamos fazendo, só para concluir, é de suma importância. Como que a gente vai conhecer o Espiritismo se não for dessa maneira? Se não for através do estudo constante, né? E dessa forma que nós estamos fazendo, em grupo, pessoas com mais conhecimento, pessoas com menos conhecimento, e a gente vai fazendo essa troca de ideias e tendo por base sempre, porque lá é o corpo de doutrina, né? Os princípios estão todos lá, a doutrina espírita trazida, né? E sistematizada por Kardec, né? Que a gente chama aí de espiritismo kardecista. Podemos chamar dessa forma? Sim, está correto. Somos espíritas kardecistas porque a gente segue esses ensinamentos. Existem aí vários ramos depois criados aí dentro do espiritismo. Tem o espiritismo mais religioso, cheio de dogmas, de superstições, tudo que Kardec, no estudo dos espíritos, abandonou. Tá bom, gente? Então fica aí o nosso resumo para vocês. Quem, sempre lembrando, quem puder ler, leia, é importante. Quem não puder, vai ouvir o resumo, ótimo, excelente. E aí a gente vai ter subsídios para na reunião de quinta-feira a gente trocar mais ideias e se aprofundar. Quem tiver perguntinha já, ouviu aí o vídeo, tem dúvida, coloca lá no WhatsApp, que a gente vai já dando uma olhadinha e responde aí durante o estudo. Tá bom, pessoal?
Até quinta-feira. Fiquem com Deus.